Sou o Max, vou fazer a tradução para vocês agora. Olá a todos, sou o Andreota, diretor da Origem e parceiro na Darwin. Darwin é um ecossistema que ajuda as startups a encontrarem o sucesso. Temos 2 programas de aceleração, a Darwin, que é mais levado a startups focados em software, e a Hard, que é mais focado em startups de hardware. Origem é uma empresa que ajude pessoas a serem inovadores através de educação empreendedora. Eu estou aqui com a Preta, Emeline. Preta, por favor, se apresenta. Olá, sou a Preta. Sou uma empreendedora entusiasmada com a especialização em gerenciamento de estratégias da construção de comunidades. Ajudo no desenvolvimento de ecossistemas de startups como gerente regional da Techstars. Ótimo, Preta. Temos um convidado especial hoje e eu vou dar algumas informações para vocês antes de apresentar nosso convidado. Queremos agradecer todos os nossos parceiros que nos ajudem a organizar esse webinar. Então, primeiro ao AB Startups, ao Startup SC, Sebrae SC, Darwin e Dialeto. Então, obrigado a todos vocês. E, por favor, se vocês conseguem compartilhar o webinar nas redes sociais e para os amigos. Techstars and Origem in your social media. We also have like Temos a tradução simultânea acontecendo aqui no Discord. O link está no chat do YouTube, caso alguém precisar. If you want to see like the translation in Portuguese, please feel free to click on the link, Discord link. And Chris are going to ask some questions. So here we are going to Vamos perguntar algumas coisas ao Chris, então se vocês tiverem algumas perguntas para o Chris, podem colocar no chat do YouTube. E, por favor, no momento, não coloquem o texto. Estamos usando um software no início e ainda não temos configurado a plataforma com as perguntas, mas dentro de 15 minutos já podem enviar as perguntas. Então é só isso pelo momento. Preta, por favor, você pode apresentar o nosso convidado especial. Obrigado. Thank you. And before asking, you can share from where you are. E antes de começarmos, vocês podem compartilhar onde vocês estão falando dentro do chat. É um prazer apresentar o Chris Hively. Ele é um dos especialistas e líderes de transformar startups em empresas multimilionárias. Nos últimos 30 anos, o Chris tem trabalhado em altos cargos para algumas das marcas mais reconhecidas do mundo, incluindo a MapQuest, Rand McNally e Accenture. Ele foi cofundador da startup norte-americana de mapas, MapQuest, é investidor anjo há anos e também já gerenciou um fundo de venture corporativo e 2 fundos micros de venture, totalizando em mais de 75 milhões de dólares. Nos últimos 3 anos, ele tem trabalhado como um empreendedor de residência e vice-presidente de desenvolvimento de ecossistemas na Techstars. O Chris adora o desafio de achar soluções para problemas de negócios e gosta de aproveitar de oportunidades para fazer uma diferença. Educado como geógrafo, ele pode ser considerado como um dos primeiros geeks focados em mapas, como ele combinou cartografia com computação para revolucionar serviços de geografia e mapeamento no governo, como também no setor privado.
Chris mudou a forma que todos nós navegamos todos os dias. O Chris escreve para vários blogs, incluindo Inc.com e o seu blog Hypely.com. Ele também publicou o primeiro livro sobre startups chamado Build the Fort, ou Construa a Forte. A missão atual dele é ajudar a acelerar o crescimento de comunidades de startups mundialmente, trabalhando com a Techstars como vice-presidente sênior de desenvolvimento de ecossistemas. Ele colaborou recentemente com o Brad Feld e Anne Hathaway no seu livro The Startup Community Way, ou Jeito de Comunidade de Startups. Você quer cumprimentar a comunidade brasileira antes de começarmos com as nossas perguntas, Chris? O Chris tem uma afinidade com a cultura brasileira e ele vai dizer oi para a gente agora. Muito obrigado, Preta. E muito obrigado pelo convite e me ajudar a falar com os empreendedores pelo mundo inteiro. A minha história com o Brasil faz uns 2 anos que eu fui pedido a falar numa conferência em Campinas. Eu comprei a minha passagem e eu até fui no aeroporto. E no aeroporto, nos Estados Unidos, me informaram que eu precisava ter um visto. Eles falaram de novo o visto. Eu perguntei o quê? E eles disseram, você precisa de um visto para entrar no país. E falaram que eu precisava aplicar pelo visto umas semanas antes. Então, eu saí de lá com a cabeça para baixo. Foi a primeira vez que eu não consegui entrar num avião. E eu mandei uma mensagem para todos os organizadores dizendo que eu não consegui chegar na conferência. Nos dias seguintes, eles iam ter centenas de pessoas nessa conferência, mas foi uma aprendizagem para mim, para ver que não é assim como funciona em todos os lugares do mundo. Me senti como norte-americano que não entendia como funcionava em outros países, mas ficou a lição aprendizada. Eu lembro que você falou para mim que você ligou para sua mulher e perguntou, o que você vai fazer neste momento? Mas a coisa divertida foi que decidimos pré-gravar a minha palestra, o Keynote, e eu escrevi a palestra e depois gravei em frente do meu computador e tivemos as perguntas todas pré-gravadas, enviamos o arquivo e deu tudo certo. E claro que hoje, nos tempos de Covid, estamos acostumados a fazer isso, mas 2 anos atrás não era assim. Mas essa é a minha história engraçada sobre o Brasil. Chris, não se preocupe, a gente vai te convidar a chegar no Brasil o ano que vem, depois dessa bagunça do Covid. Então, hoje, vamos falar um pouco sobre comunidade de startups. E o André falou que o Chris deve chegar em Florianópolis. A primeira viagem dele vai ser a Florianópolis e não a Campinas. Chris, você gosta de surfar? Sim, eu vou surfar com certeza se eu chego no Brasil. Obrigado, então, Chris. Eu vou começar agora com uma pergunta. Como temos aprendido no Teses de Boulder, comunidades de startups são sistemas adaptativos complexos. Tem uma estrutura mais profunda para entender como a comunidade de startups desenvolve e evolui? Sim, você e o Brad e Ian concluíram que comunidades de startups são melhor compreendidos e criados pela perspectiva de sistemas adaptativos complexos, definido como o estudo de interações. A teoria de complexidade pode ser ao mesmo tempo esclarecedor e desafiador intelectualmente, como ele explica o comportamento de sistemas dinâmicos, onde vários participantes estão conectados, agindo e reagindo um com o outro.
Você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre esse conceito numa reunião da equipe de comunidade da Techstars em 2019. Quando fiquei mais interessada e comecei a analisar um pouco sobre essa forma de pensar, ficou bem claro para mim porque devemos definir os ecossistemas de empreendedores como sistemas adaptivos complexos. Você pode explicar um pouco sobre essa forma de pensar a nossa plateia hoje? Eu vou tentar, realmente é um pouco difícil. Eu lembro de falar um pouco com a equipe Techstars disso em Londres alguns anos atrás. O livro do Brad Feld e Ian Hathaway, o Startup Community Way, fala um pouco sobre isso e tente explorar esse tema bastante. Tem 8 a 10 anos que o primeiro livro do Brad foi escrito e realmente cremos que as coisas mudaram bastante nesses últimos anos. O Ian quis entender como é que uma comunidade de startups ou um ecossistema empreendedor funciona. Então, aqui está meu análise bem simples assim de como eu entendo os sistemas adaptivos complexos. Então, tem sistemas pelo mundo inteiro. Sistemas de como criar uma refeição, o sistema climático, são sistemas bem simples, mas bem complexos e diferentes. Então, o importante é ter uma teoria sobre sistemas de comunidades de startups. Eles funcionam num contínuo. O mais simples é o sistema simples, e é como a receita para fazer uma refeição. E dentro dessa receita, já entendemos todos os ingredientes que tem dentro dessa refeição. E já entendemos os ingredientes e como combinam para fazer o gosto que a gente entende. Se 10 de nós tivermos os mesmos ingredientes, a gente deve ter o mesmo resultado. Essa é uma forma bem simples de entender o conceito. E no outro lado, tem os sistemas caóticos. Sistemas caóticos como o clima, ou como o trânsito urbano. E falando de clima, tem vários variáveis. Tem vários variáveis que criam esses eventos climáticos. O clima ele não é previsível. A gente não sabe como é que vai ser o clima em um dia, se vai chover naquele dia. Então, os resultados não são desconhecidos e aqui é quando realmente vira interessante. Entre os sistemas simples e os sistemas caóticos, eles são complexos ou complicados. Tem simples, complexo e caótico. Fica comigo, eu sei que está um pouco complicado e um pouco longo, assim, minha fala, mas eu vou falar sobre os sistemas complexos, como mandar um foguete à Lua. Tem várias partes que devem funcionar para que o foguete possa chegar na Lua. E tem várias equipes que estão estruturadas para compreender como todos os sistemas funcionam, todos os sistemas de engenharia e todas as regras funcionam para exatamente acontecer para que o sistema consiga funcionar e criar esse resultado esperado. E os resultados são mais previsíveis que em sistemas caóticos, mas ainda tem alguns assuntos que estão um pouco fora do nosso controle. Sabemos que alguns foguetes explodem, por exemplo.
governos e universidades e corporativos grandes funcionam como sistemas bem complicados. Eles têm hierarquia, tem bastante estrutura entre as equipes, comunicação entre equipes, e tudo acontece de uma forma coordenando todas as partes. Eu, como empreendedor, por muito tempo, queria dizer que eu não gosto muito de sistemas complicados. Como empreendedor, eu gosto mais dessa parte de sistemas caóticos dentro do contínuo. É assim que devemos definir entre sistemas complexos e caóticos. E quem aí tem filhos, ou vários filhos, vocês devem entender que temos como vários fatores nas nossas vidas que contribuem às nossas vidas. E todas essas coisas chegam assim dentro da mesma sopa de como criar os seus filhos. E dois pais podem ter valores diferentes, mas no mesmo ambiente podem criar resultados diferentes. Nosso argumento é que startups são sistemas complexos. O problema é que muitas pessoas que ficam envolvidas para criar e desenvolver esses sistemas de startups são dessa mentalidade de pensar em sistemas complexos, mas é assim que surge o problema. Que sistemas complexos, eles não são de cima para baixo. Eles não podem ser controlados. Vocês que entendem startups sabem que esse mundo não tem como ser controlado dessa forma. É o contrário de ser liderado dessa forma. Mas muitos dos nossos líderes, presidentes, executivos, eles têm uma mentalidade complicada e tentam trazer isso aos sistemas complexos. E é por isso que os startups, às vezes, chegam até esses conflitos. Chris, se um líder de comunidade ele encontra algumas pessoas que têm sistemas complexos assim na sua mentalidade, na sua mindset, essa pessoa talvez está causando dano à comunidade. O que pode fazer para ajudar a comunidade? E isso é uma boa pergunta, porque é exatamente assim que eu estou pensando para mudar a mentalidade das pessoas. Vamos ser claros, a grande maioria das pessoas que estão trazendo a mindset complicada a um problema complexo, eles não são pessoas ruins, mas eles criaram uns músculos, né, em outros tipos de ambientes. Então, é que elas estão com mentalidades diferentes que não são produtivas nesse contexto de startups. Então, muito criar ciência que os empreendedores são pessoas que gostam de quebrar as regras, que gostam de caos, que não gostam de ser controlados, e é por isso que são empreendedores. Então é importante explicar que esse tipo de ações de mentalidade complicada estão colocando os empreendedores para trás em vez de para frente. Para ser um líder eficiente, tem que entender um pouco melhor como tudo isso funciona. Então, se eu estivesse em Campinas ou Rio, eu queria te dar esse livro e alguns artigos, alguns vídeos, e vamos falar com alguns empreendedores e vamos ter uma conversa juntos. E através disso,
podemos educar as pessoas e podemos ser um pouco mais eficientes assim nos nossos cargos. Nice. Ótimo. Eu gosto muito desse assunto, Chris. Desculpa se isso foi muito profundo, mas eu sei que tem muito a ver com ecossistemas de startups. Eu vou pedir uma coisa um pouco mais geral, mas faz parte do seu cargo na Techstars. Em Boulder, a cultura focada em comunidade transcende a atividade de startups e também influencia a cidade inteira. Essa sensação mais ampla de propósito, devoção e responsabilidade acaba se refletindo na comunidade local de startups. Eu sei que alguns trabalhos de desenvolvimento de ecossistemas têm ocorrido em cidades como Buffalo e Louisville, nos Estados Unidos, como também Taipei, em Taiwan, cidades que não são os mais conhecidos por serem centros globais, como Londres, Nova York, Xangai e Dubai. Existe uma diferença entre ecossistemas emergentes e um ecossistema de inovação. Você pode nos explicar um pouco sobre essas diferenças e falar um pouco sobre o que ecossistemas emergentes, ecossistemas inovadores fazem? Boa pergunta. Especificamente, eu vivo numa cidade chamada Raleigh-Durham, na Carolina do Norte. Eu não estou em Nova York ou São Francisco, ou Boston, Chicago, nenhuma cidade grande nos Estados Unidos. Então, eu quis focar em cidades menores. São menores em termos de tamanho, mas também em termos de maturidade. Uma coisa que o Brad fala nos seus primeiros livros, já tem umas edições diferentes, então eu acho que os dois livros deles são bem bons de ler mesmo. Preta, você falou um pouco sobre cultura, e realmente isso é a fundação de todas as comunidades de startups. E algumas coisas sobre cultura, como também mindset, como as pessoas agem, e como o mindset complexo, e como os líderes têm um mindset um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas. Então, precisamos estabelecer uma cultura diferente. O que o Boulder fez foi de desenvolver uma cultura diferente com o David Brown e o David Cohen, Bradfeld. Eles estabeleceram uma nova cultura e criar uma forma das pessoas em Boulder se conectarem. No começo, você falou um pouco sobre os sistemas complexos e como o estudo de como as pessoas interagem. E achamos que a melhor forma de estabelecer uma cultura é criar uma forma das pessoas interagirem. O quanto mais as pessoas são conectadas um com o outro, e o mais que as conexões de valor estão criadas. E vamos falar um pouco sobre essas conexões de valor, né? Porque realmente isso é a diferença entre ecossistemas maduras e não maduras. E vamos falar sobre as conexões valiosas, né? Preta, eu acho que a última vez que a gente falou, talvez faz um ano, talvez foi na conferência da Techstars, mas quando eu falei, você tem interesse em falar com a comunidade brasileira, Chris, eu falei, nossa, claro, eu estarei bem feliz a fazer isso pela comunidade brasileira. Na Techstars, a gente fala muito sobre o conceito de give first, de dar primeiro, e a ideia é simplesmente que eu vou dar um pouco antes, sem a expectativa de receber depois. Então, quando eu conecto com alguma coisa, não estou fazendo só para o meu valor, mas para o seu valor. E parece talvez ser um pouco pequeno, um pouco
insignificante, mas se eu faço isso milhares de vezes por mês, eu faço isso várias vezes por dia, por semana, e ajude as pessoas e valorizando o fundador, assim, no foco. Sabemos que fundadores fazem, assim, o centro das comunidades de startups. O Bradfield sempre fala que é a jornada de 20 anos, que o trabalho de desenvolver a sua comunidade local talvez parece ser um desafio imenso, mas é o acúmulo de todas essas interações e conexões que fazemos todos os dias. Não é que tem melhores formas de fazer isso, mas se você faz, se todos os dias você ajude uma pessoa e você influencia essa cultura de ajudar outras pessoas e esse tipo de cultura, você vai criar cidades como Boulder, entre outras cidades, onde seja fácil de ajudar pessoas. E é assim que as coisas começam a acontecer. Pessoal, se vocês têm algumas perguntas, vocês podem pedir ao Chris dentro do chat do YouTube. Depois da minha pergunta, agora vamos abrir as perguntas para a plateia. Chris, sabemos que o nosso assunto principal aqui é sobre ecossistemas de empreendedores e inovação, mas você pode nos contar um pouco sobre a história do MapQuest e sua aquisição por 1,2 bilhões de dólares? Como que o ecossistema empreendedor local ajudou durante a jornada do MapQuest? Obrigado por perguntar isso. A jornada faz uns 20, 25 anos já. E para vocês que talvez estando na América Latina, vocês não conheciam o MapQuest e, na verdade, era tipo o mapas do Google antes do Google. Então, o MapQuest foi um dos grandes empresas de internet na década de 90, foi lançada em 1996. E o conceito era que você conseguia colocar os seus mapas no seu telefone ou computador. Então, foi o primeiro sistema de mapas digital. Então, o que tivemos 20 ou 24 anos atrás, não tivemos uma comunidade de startups muito forte na cidade. Então, tivemos que criar uma outra comunidade em outra cidade com algumas centenas de milhares de pessoas, onde 1/3 das pessoas eram fazendeiros, mas o que tivemos foram pessoas que eram muito apaixonadas por mapas e por cartografia e pessoas que também gostavam muito de computação e não tivemos medo. A gente não criou uma rede somente na nossa cidade. Se eu tivesse feito isso hoje, talvez eu iria ter criado essa rede dentro da cidade. Naquela época não tinha tantas pessoas de computação ou cartografia. Então fomos para São Francisco e Chicago. Chicago era a cidade capital de cartografia nos Estados Unidos. Quando penso naquela jornada daquela época, eu fico pensando em como a gente teria sido bem mais inteligente se tivéssemos uma comunidade de startups na nossa cidade. Temos muita sorte, mais do que realmente boas habilidades, porque foi que a gente foi os primeiros e não os melhores. Hoje a gente não tem como estar em nossas bolhas assim sozinhos, criando a nossa programação sem uma rede, porque hoje em dia você precisa de uma rede, você precisa de uma rede local, você precisa fazer mais e mais rápido que os outros. E a chave é ter informações boas para poder fazer decisões boas de uma forma mais rápida. É exatamente isso que os empreendedores fazem.
eles conseguem ter uma rede que consegue ativar quando precisam tomar decisões. E algumas pessoas são as pessoas mais inteligentes do mundo, conseguem fazer as coisas sozinhos, mas eu realmente não conheço as pessoas, talvez tenha uma ou duas pessoas assim, mas a grande maioria de nós somos mortais e precisamos de uma rede para ativar, para tomar essas decisões inteligentes. Nice. Ótimo. Tem Tem algumas perguntas da plateia? Chris, Chris, how can you como, report startup community ecosystems that has been poorly established or dominated by bad actors? Rafael Milani. Okay, Rafael. Asking. It's a great question. So, first of all, understand você tem que entender que a criação de startups é uma missão de 20 anos e que tem vários atores e vários maus atores também. E deixa eu falar de outro assunto que eu falei antes. Tem os atores ruins que são ignorantes e tem alguns que são realmente egoístas mesmo. A primeira coisa é que você quer ser um pouco mais inclusivo. A primeira coisa é que você quer encontrar uns 8, 10, 15 pessoas que pensam da mesma forma da gente, que vivem os princípios que a gente fala, de inclusividade, diversidade, fala um pouco sobre rede e não de hierarquia e estrutura, que são de give first, de dar primeiro. E mais importante, sobretudo, é que todos os dias tentam ajudar os fundadores. O que acontece em muitas organizações é que eles estão lá para ajudar os fundadores, mas eles esquecem que o fundador sempre deve estar em primeiro e colocam o fundador em segundo lugar. E a organização se vira mais importante que os fundadores. Então, o que eu faço, geralmente, eu encontro umas 10, 15 pessoas na mesma sala, assim, a gente tenta falar, olha, é assim que a gente vai operar, assim que a gente vai tratar os fundadores. Então, o que você quer fazer com os maus atores? Você quer convidar elas, mas você quer falar, olha, queremos mudar a cultura desse lugar, mas olha, esses são nossos 4 princípios. Às vezes a gente tem um pedido público, assim, que falamos, olha, a gente não cobra as pessoas por conselhos, a gente tem esses pedidos. E olha, queremos que vocês estejam parte, assim, dessa jornada com a gente, mas vocês têm que mudar o seu comportamento. Se não mudar comportamento, a gente vai parar de convidá-los. Mas vocês, no começo, querem convidar essas pessoas, porque são pessoas líderes, são pessoas influentes. Você precisa dessas pessoas para crescer a comunidade. E se eles parem de fazer as coisas ruins, então você se deu bem. Mas se eles continuam a se comportar da mesma forma, então você deve realmente parar de interagir com elas e não convidar elas, e não receber o dinheiro delas, e não utilizá-las, e não convidar as pessoas da sua organização ou sua empresa. Então, olha, a gente preferia ter vocês e incluir vocês, mas vocês têm que entender o nosso ambiente e nossa cultura, e sabemos que é exatamente assim que funciona para os empreendedores. E realmente essa é uma mentalidade muito de longo prazo, mas é quando as pessoas começam a sair da comunidade que elas começam a entender o seu valor e começam a entender como ela deve funcionar. Mas eu acho que no começo você deve educar essas pessoas, convidar essas pessoas, mas o ênfase deve ser, olha, não fazemos essas 5 coisas, fazemos essas 5 coisas. E o que você faz, Chris, quando você tenta educar, mas realmente isso não funciona? Então,
às vezes aqui que a gente entra nesse cenário. Um clichê que a gente fala bastante nos Estados Unidos é você nunca é um lucro na sua própria cidade. Então, quando você está na própria cidade, as pessoas acham que você tem o seu agenda próprio. Então, é assim que pessoas de outras cidades podem ajudar, ou uma organização como a Techstars pode ajudar. Muitas vezes, atores maus são homens mais velhos, que têm um mindset um pouco complicado e muito sucesso com sistemas complicados, mas não entendem que a sua mentalidade pode ser errada, assim. Então, devemos educar elas, olha, vai ler um livro, vai entender um pouco sobre a cultura, vai falar com a Techstars. Então, às vezes, alguém de fora é necessário para influenciar ou educar essas pessoas. O Victor perguntou como saber que é o momento de ter uma comunidade de startups. É para ontem. Para ontem. Comunidades podem ser 5 pessoas. Não tem uma receita perfeita para criar comunidades, mas qualquer cidade com mais de 100 pessoas tem pelo menos 100 pessoas que devem gostar de empreendedorismo. E tente encontrar 10 pessoas assim. Tenta se encontrar para tomar um café, não precisa ser formal. Somos um tribo de pessoas que gostamos das mesmas coisas e vamos nos ajudar. E pode começar com 20, 25 pessoas e depois você vai desenvolvendo e crescendo pelo tempo. Então, é para ontem que você deve ter criado a comunidade. Você não precisa de dinheiro para fazer essas coisas. Cada manhã de terça-feira, a gente vai se reunir no mesmo cafeteria e vamos ter alguns anúncios e várias conversas cara a cara e falar sobre os nossos trabalhos e como a gente pode se ajudar. Então, olha, terça de manhã em Florianópolis, a gente vai se encontrar na loja de surf e falar sobre empreendedorismo. André falou, eu sou de Florianópolis, a Preta é de Natal, mas mora em São Paulo. Ela também é de cidade de costa. Ela já fez muito surf na vida. Chris falou que fez bastante trabalho em Lima. Ele passou 4 a 5 meses em Lima. E sempre tem um pouco assim na cultura na Latinoamérica, assim, na forma que trabalhamos. Então, é assim que ficamos inspirados, assim, com culturas diferentes. Chris, o que é a diferença entre um ecossistema de empreendedores e comunidade de startups? Pergunta fantástica, é uma coisa que a gente fala bastante no nosso novo livro, a maneira de comunidade de startups. Isso não é perfeito, mas a gente queria criar uma linguagem comum, assim, para utilizarmos. Então, sabemos que tem 4 palavras, né, que podemos usar: comunidade de startups, ecossistema de empreendedores, e a gente achou que isso foi um pouco confuso. Então, a gente sabia que tem um conceito que a gente queria comunicar. Então, como aquelas bonequinhas russas que você tenta abrir e depois tem outra bonequinha dentro da outra boneca. E a menor boneca é a comunidade de startups. E essa é composta por pessoas que são bem dedicadas, assim, os fundadores, os investidores são as pessoas mais dedicadas ao empreendedorismo, são pessoas focadas em programação, as comunidades de startups, mas ao redor disso tem o ecossistema de empreendedorismo. Então, isso pode ser as universidades, o governo, corporações que têm
alguns grupos de inovação e são partes vitais, assim, do ecossistema de empreendedorismo, mas seu trabalho principal não é como a gente pode ajudar fundadores e comunidade de startups. Mas a nossa tese é você não pode concentrar no ecossistema de empreendedorismo antes de ter uma comunidade de startups. Então, sabemos que precisamos focar primeiro na cultura, estabelecer a cultura e crescer essa cultura, e ela cresce de uma forma orgânica, e é uma coisa que a cidade de Boulder conseguiu fazer de uma forma muito boa, que fizemos também um rally aqui na Carolina do Norte. Depois de criar essa cultura, você consegue convidar as outras partes do ecossistema. Então, focar primeiro na comunidade de startups, segundo no ecossistema de empreendedorismo, mas o ecossistema são pessoas que não são focadas primeiro na comunidade de startups no seu dia a dia. Uma outra pergunta do Danilo Picucci. Chris, o que tem sido o projeto iniciativa de Give First, da primeiro, que entregou o melhor resultado, e por quê? Então, é uma pergunta bem interessante. Foi seu nome, Danilo? Quem é o Danilo Picucci? Danilo. Então, no princípio, você não vai saber que o resultado do Give First, de dar primeiro, é que o resultado não vai ser o MapQuest ou um prédio imenso. É que o Give First, ele tem várias coisinhas pequenas de iniciativas positivas, e quando vão sendo acumulados, eles vão criando o resultado bem positivo. Eu vou te dar um exemplo agora de Give First. Então, antes eu dei o exemplo da Preta falando comigo e perguntando se eu ia fazer isso hoje com vocês. Então, se vocês não entenderam, eu adoro falar disso, e se eu tiver uma desculpa para falar disso, realmente eu vou criar uma desculpa para falar disso. Então, o que eu quero ver, eu quero tentar ajudar as pessoas, eu quero tentar ajudar as comunidades, as cidades diferentes. Eu sempre tenho portas abertas, eu falo com fundadores 3 ou 4 vezes por semana, eu não faço uma curadoria dessas pessoas, eu não julgo quem são essas pessoas. Então, se a pessoa quer conversar comigo, ela já pode tirar um tempo no meu calendário. E não é assim que eu me ajudo ou não ajudo a Techstars, é simplesmente porque eu quero ajudar fundadores. Eu não sei se isso vai resultar em algum resultado para mim no futuro, mas eu penso, talvez os fundadores vão fazer decisões melhores, ou talvez um fundador vai me conectar com um governo, que eu posso conectar a Techstars com um governo, assim. Vocês saibam um pouco mais de nossa comunidade, mas eu não estou fazendo isso exatamente por esse resultado. Se você faz 100 ações assim, pequenas, isso começa a te ajudar a ser reciprocado com um resultado bem maior que você imaginava. Você faz um pouco dessas iniciativas pequenas, né? E se você tiver 10 pessoas na sua cidade, e mesmo com 10 pessoas, e vocês começam a falar com 2 fundadores por semana, eu acredito que dentro de 3 meses vocês vão ver um resultado dentro das suas comunidades. Chris, eu tenho uma outra pergunta. Você é o vice-presidente sênior de desenvolvimento de ecossistema na Techstars. Desenvolvimento de ecossistemas te permite trabalhar ao lado de gestores públicos, como também líderes de comunidade e influenciadores. A Techstars apoia as comunidades de startups de uma perspectiva holística, tomando em conta todos os fatores que contribuem
aos ecossistemas empreendedores. Você pode nos explicar como tudo isso funciona e como nossos líderes de comunidade podem trazer programas de desenvolvimento de ecossistemas ao Brasil? Será meu prazer responder a isso. Então, tente entender que tudo isso é como uma forma de dar conselhos. Mas a ideia aqui não é que tudo que entregamos é um PowerPoint de 150 páginas. Boa sorte, isso é exatamente o que fazer. Mas não, o que fazemos é a gente contrata pessoas na cidade local que tentam mudar a cultura local. Temos uma equipe inteira focado nisso, dedicado nisso. Então, queremos engajar com líderes e queremos influenciar a cultura e influenciar vários espaços no ambiente. Queremos fazer uma assessoria e da comunidade. Geralmente, a gente engaja com as cidades por 1 a 3 anos e recentemente a gente está fazendo mais alguns projetos de 1 ano. Geralmente, os governos não querem engajar por 3 anos, porque realmente é um projeto de milhões de dólares, mas geralmente os engajamentos são de $300 mil a $1.500.000, assim, em alguns anos. Então, tentamos entender os complexos sistemas e fazemos muita educação com os líderes. Depois, tentamos aplicar um pouco de pressão para influenciar alguns resultados, inspirar alguns resultados. E assim que vamos influenciando o ecossistema. E lembra que todas as pessoas são como crianças, são todas diferentes, todos os variáveis se interagem de uma forma diferente em outra cidade. O que acontece em São Paulo vai ser bem diferente do que acontece em Florianópolis. Remember that the You also ingredients. can call Floripa. Great. Floripa, yes. Perfect. So, então, como todas as peças acabam se acumulando e se juntando, são bem diferentes em cidades diferentes. São como crianças, alguma cidade grande, alguma cidade pequena, alguma cidade de surf, alguma cidade capital. Então, você tem que aplicar conceitos diferentes em casos diferentes. É assim que a Techstars chega. A gente tenta aplicar essas estratégias diferentes, a gente tenta ajudar os empreendedores locais, os empreendedores e comunidades locais também. E já tentamos entender os fortes de cada cidade e também entender as deficiências e tentar cultivar a cultura assim dentro das cidades. Como que as corporações podem priorizar um pouco Prata, that's great, but while you're asking a question, I thought of something else I wanted to say. So, como corporações podem criar engajamento com sua comunidade local e quais são algumas falhas que as corporações podem causar na comunidade. Então, como eu explico, eu falando um pouco assim, dentro da nossa cidade, a gente tem muito para fazer acontecer. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem falar com a Preta ou comigo mesmo. Eu já fiz isso tantas vezes na vida que eu tentei mudar um pouco o pensamento. E se vocês tiverem um grupo pequeno e fala com a Techstars, a gente pode já dar o nosso feedback para vocês. E às vezes isso pode chegar a ser até
numa função de engajamento. Estamos aqui para ajudar mesmo. E a grande maioria dos países do mundo não tem uma presença da Techstars. Mas com a Preta e com a equipe da Techstars do Brasil, vocês estão em boas mãos. Mas você pode pedir mais uma vez essa pergunta sobre as corporações. Como que as corporações podem priorizar ações dentro dos seus ecossistemas locais? Então, eu vejo assim, às vezes essas coisas ficam um pouco confusos, mas eu vou tentar separá-los. E para vocês que já trabalharam com corporativos, talvez vocês entendem. Corporações, eles precisam decidir uma de três opções. Primeiro, eu quero trabalhar com startups para melhorar o meu corporação. Eu quero interagir com a comunidade de startups ou com ecossistemas de empreendedorismo, porque eu quero ter uma relação mais próxima à comunidade de startups e também para ajudar os fundadores. Isso terá um benefício indireto para mim. Ou a terceira seria ambas opções. Então, a resposta é que o segundo é que devemos criar um pouco de educação que comunidades mais fortes de startups vão ter mais oportunidades para corporações. E mesmo que alguns startups vão falhar, tem a possibilidade das startups dos fundadores serem integrados assim dentro das corporações. Às vezes, uma corporação quer utilizar um novo produto ou algum novo serviço e talvez com as startups ela consegue encontrar esse serviço e ela consegue talvez adquirir alguma startup para integrar dentro da corporação. Que alguns de vocês devem fazer é traduzir a comunicação entre corporações e startups, porque realmente elas falam com idiomas diferentes. Então, você tem que ser o mediante, o mediador dessa conversa. Então, o que eu falo é, por que você não tente combinar um jantar com 4 fundadores de empresas e 4 líderes de corporações e tente conectar as pessoas e compartilhar um pouco do que está acontecendo. E talvez essas conexões podem se virar conexões valiosas. Você pode ser esse conector principal e isso pode gerar muitos resultados bacanas dentro do ecossistema. Temos outras perguntas? Sim. Temos a pergunta da Carla. Ontem, alguém perguntou para mim por que fundadores não de startups estão permitindo-os a receber mentoria durante um evento de startups. Acreditamos que isso é legal, que pessoas diferentes podem entender o que os startups fazem. O que você pensa disso? Então, eu tenho portas abertas, mas eu não julgo as pessoas que realmente entram. Não limito quem entra. Eu não quero limitar como as pessoas chegam em mim. E numa cultura positiva, realmente, quando 2 pessoas chegam, eles vão criar uma energia positiva, mas não sabemos como prever isso. Então, dessa maneira, vocês não querem fazer uma curadoria muito restrita.
Não sei exatamente o que vai acontecer com essas relações, mas talvez em 2 anos cada conexão pode virar algo bem valiosa. Então, é mais importante pensar de uma forma mais ampla do que uma forma um pouco mais específica. Então, é importante ter mais conexões do que coordenação. É importante deixar as coisas mais livres e mais abertos, em geral. Great. So we have 5 minutes left. Temos mais 5 minutos. Chris, you can say, se você quer falar um pouco sobre construidores assim de comunidade, falar sobre o Latam, pessoas no Brasil e como criam as comunidades. O que devem ser os próximos passos para garantir que suas comunidades crescem e estão estabelecidas? Então, claro que a resposta é diferente em todas as regiões e com todos vocês como indivíduos. Eu não conheço todos vocês como indivíduos e não conheço as regiões que vocês representam, mas, em geral, todas as cidades, todas as regiões não estão fazendo o suficiente em alguns assuntos. Primeiro, isso começa trabalhando junto. E eu sou um indivíduo, eu sei disso, eu não sei se eu sou tão bom como vocês com isso, mas às vezes a gente coloca a mão na massa e a gente acaba não prestando atenção em tudo ao nosso redor. Então, talvez alguns de vocês trabalham com suas startups, vocês trabalham em uma aceleradora. Então, o que é para fazer, né? Eu acho importante que deve ter mais tempo para conectar e para incorporar ideias da nossa comunidade. Eu acho que isso tem resultados bons. Tem um conceito de sistemas complexos. Talvez vocês já escutaram que o completo é um cúmulo de todas as partes. O que as comunidades de startups tentam fazer é que tentam otimizar todas as partes, mas o que vocês devem fazer é otimizar a conexão das partes. Então, se tem um Startup Week, um hackathon, vocês devem apoiar as pessoas que estão entrando nesses eventos. Talvez algumas pessoas não são confortáveis no Startup Weekend, mas num hackathon. Então, organizadores de eventos diferentes, de dinâmicas diferentes, podem ajudar um ao outro. Então, você não preferia ter 100 pessoas no seu evento em vez de 50 pessoas? Então, o importante é colaboração mesmo. E realmente, eu acredito que não tem uma cidade no mundo que está fazendo isso no nível certo. Realmente é bem difícil, mas eu acho importante dar mais tempo para conectar com pessoas do que coordenando os eventos. Eu acho que o acúmulo desse resultado vai entregar bons resultados mesmo. E o Chris, acho que são quase 6 horas aqui no Brasil, então estamos terminando, mas temos mais uma pergunta. Picucci disse, Chris, para terminar a pergunta, o que você indica, ou Otto, ou Preta, convidado para continuar essa conversa com a comunidade de startups no Brasil? Chris disse, e eu não. Começamos com o Bradfeld e depois foi o Chris, mas quem deveria ser o próximo convidado? Eu acho que devemos encontrar alguém em outra região que está fazendo exatamente o que estou fazendo no Brasil e tenta compartilhar um pouco sobre o seu sucesso.
eu posso te dar algumas indicações de 2 ou 3 nomes de pessoas que podem ser interessantes para a terceira edição, assim, desses bate-papos. Eu não tenho uma resposta no momento, mas já estou pensando nesse assunto. Okay, that's great. So, Preta? Yeah. So yeah. O nosso tempo chegou ao fim. Estamos encerrando. Chris, queria agradecê-lo por essa conversa tão incrível. Fiquei muito inspirado e muito obrigado por passar esse tempo com a gente, com nós brasileiros, com nós latinos e todos assistindo hoje. Então, vai seguindo a Techstars, vai seguindo a Darwin, a Origin de Darwin. Do you want to say something, Ota? E nas redes sociais. So, Chris, como que a nossa plateia hoje, como que eles conseguem te seguir, conseguem encontrar online seu blog? Eu tenho um Twitter, mas eu não uso muito, é @ChrisHively. Vamos colocar no chat o meu site também. Nas próximas semanas eu vou atualizar o site com vários artigos e postagens interessantes. No site da Techstars, no blog da Techstars chamado The Line, também estou escrevendo uma postagem cada 2 semanas e eu estou falando principalmente de comunidade de startups cada 2 semanas. Em outubro eu vou lançar um podcast com Brad Feld e Ian Hathaway sobre comunidades de startups e ecossistemas de empreendedores. Se quiser chegar no meu site, hively.com, pode agendar uma chamada comigo e a gente pode fazer pelo Zoom. E a melhor forma de entrar em contato comigo. Se algo mudar, vou falar com a Preta ou a Ota e eles vão comunicar a melhor forma de entrar em contato comigo. Chris, muito obrigado. Foi uma honra ter você junto com a gente hoje e foi incrível ter você falando sobre comunidade. Esperamos conseguir você aqui no Brasil no próximo ano. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e boa sorte. Thank you. Obrigado. Tchau. Thank you, everybody. Thank you. Obrigado por escutar a tradução. Obrigado por participar do webinar hoje. Sou o Max.